E aí, galerinha, como é que vocês estão se saindo? Estão indo bem? Estou de volta com mais um vídeo para darmos continuidade ao assunto de estudo dos movimentos. Já iniciamos, né, esse estudo aqui no vídeo 02. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo para você ir lá assistir e depois você volta para esse. E nesse vídeo nós iremos começar falando de trajetória. Que seria a trajetória? Como vocês observam, né, nessas apostilas que eu tenho feito, eu sempre gosto de definir cada coisinha. Então, eu trago aqui para vocês uma definição do que seja trajetória. E ela, veja bem, ela depende do referencial. Lembra que eu já falei no vídeo anterior que é uma referência, que é um ponto referencial? Se você não lembra, volta lá e dá uma olhada novamente. Então, a trajetória, ela é definida como o caminho que o corpo percorre ponto a ponto durante seu movimento, certo? Então, é todo o caminho que o corpo vai percorrer durante, né, aquele movimento que ele realiza. E como eu falei para vocês, ela também depende, né, a trajetória, de um referencial, de uma referência. Porque a depender da referência, a trajetória ela pode ser modificada. Ou seja, isso quer dizer que a depender do observador, ou seja, da referência, né? Por exemplo, a trajetória ela pode ser uma linha reta ou uma curvilínea. Ela pode ser uma reta ou uma curva. E aqui nessa figura eu trago um exemplo. Imagine o movimento desse vagão, nesse sentido aqui. Ele está se movendo nesse sentido. E aqui nós temos diferentes instantes. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Imagine, né, que esse vagão ele está em uma ponte, atravessando uma ponte. Então, no instante 1, que é essa primeira situação aqui, uma pessoa deixa cair uma chave, certo? Então, a chave ela foi largada. No instante 2, como referência essa pessoa aqui, como é que ela vai observar o movimento dessa chave caindo? Ela vai observar linhas retas, né? Ou seja, o caminho que aquela chave está percorrendo é uma linha reta. Ela vai ver a chave descendo em linha reta. Claro que, para a gente observar isso, temos que desprezar, né, a resistência do ar. Ou então observar isso daqui em um intervalo de tempo bastante curto, que dá para a gente observar essa trajetória aqui. Então, veja, se a gente adotar como referencial esse homem aqui que está no vagão, ele vai observar a trajetória dessa chave como sendo uma linha reta. Mas imagine que a gente adote um outro referencial. Por exemplo, um observador que está abaixo da ponte. Ele está, por exemplo, aqui nesse canto. Ele está aqui. Como é que ele vai observar a trajetória dessa chave? Ele vai observar da seguinte forma. No primeiro instante, ela está aqui. No segundo instante, ela já vai estar nessa outra posição. Por quê? Porque a chave nessa situação aqui, ela tem duas componentes de velocidade. Uma que é nessa direção aqui, que é devido à inércia, que nós vamos ver esse assunto mais na frente, né, que é a tendência dos corpos permanecerem no seu estado cinemático. Então, ela, ao mesmo tempo que ela está indo nessa direção, ela está descendo, né, em queda livre. Então, para esse observador que está aqui abaixo da ponta, ele vai ver esse movimento aqui da chave, que é um movimento curvilíneo, é uma curva. Ok? Então, veja que a depender da referência, do referencial, por isso que eu falei no vídeo anterior, que o referencial é de grande importância, a depender do referencial, nós temos diferentes trajetórias, certo? E é basicamente o que eu explico nesse parágrafo aqui, ok? E nesse novo tópico aqui, nós vamos falar da posição em uma trajetória. Então, o que é a posição? A posição ela está associada, como vocês imaginam, ao lugar onde se encontra o corpo na trajetória, né, no caminho, como vocês já sabem, através dessa definição aqui de cima, em um dado instante de tempo. Que geralmente essa posição ela é representada pela letra S, um S maiúsculo, né? Não vai misturar aí com S a unidade de segundo, não. Certo? É um S maiúsculo que vem do inglês space, de espaço. Ok? Então, resumidamente, a posição é o lugar onde aquele corpo se encontra em um tempo que você determinou. Sei lá, após 3 segundos, onde é que esse corpo está? Então, ali você vai obter o lugar
onde aquele corpo se encontra no tempo de 3 segundos. Certo? Então, isso aí é a posição. Para determinar a posição do corpo na trajetória, é só você medir a distância do ponto considerado como origem. É comum adotar, né, a origem como sendo o ponto de partida, ou seja, de onde o corpo partiu. Então, ali você adota como sendo a origem. É comum isso aí. E aí você vai medir, né, a distância dessa origem até o ponto onde ele se encontra. Como nessa trajetória aqui, onde esse caminhão ele está se movendo. Então, veja que você tem uma trajetória aqui, né, o corpo ele saiu daqui, que é a origem, e ele se encontra nessa posição S. Beleza? Para calcularmos a variação da posição, precisamos apenas fazer a diferença entre a posição final e a posição inicial. Ou seja, matematicamente, isso significa que essa variação da posição ela é representada, né, pelo ΔS. E esse ΔS é igual à posição final menos a posição inicial, certo? Aqui você, através dessa primeira expressão, nós temos já... Aqui a primeira eu vou enumerar assim, porque quando eu falar, usa a primeira expressão, você já sabe que é essa daqui, tá certo? Nós iremos utilizar quando nós precisarmos encontrar a variação da posição, beleza? Lembrando que a unidade é metro, né? Se você estiver esquecido das unidades no SI, volta lá no vídeo 01 que eu falo lá do sistema SI e de algumas unidades. Agora indo aqui para o outro lado da apostila, geralmente em física representamos a variação de uma grandeza com a letra delta, é uma letra grega, certo? Então, por exemplo, ΔS, variação da posição, ΔT, variação do tempo, ΔV, variação da velocidade. Então, sempre que você vê esse delta, representa uma variação. E outra variação que nós iremos estudar é justamente o intervalo de tempo, né? O ΔT, que é a variação de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. E essa daqui é a nossa expressão número 2. Então, agora você já sabe calcular, né, a variação de posição e a variação de tempo. Agora nós vamos, sim, a coisa agora vai começar a ficar boa. Nós vamos entrar no tópico velocidade de escala média. A velocidade média ela vai relacionar e indicar o quanto um móvel se desloca no intervalo de tempo. Como assim, Wellington? Imagine que você tem 2 km para percorrer. Se você gasta 1 hora para percorrer 2 km, qual foi sua velocidade média? Sua velocidade média foi 2 km por hora, certo? Então, se você manter essa velocidade, em 2 horas você vai percorrer quanto? 4 km, ok? E se esses 2 km você fez em um tempo menor, isso significa que sua velocidade foi maior. Ou seja, você percorreu a mesma distância em um tempo menor. Então, sua velocidade ela foi maior. Podemos definir matematicamente, né, a velocidade como a razão entre a variação da posição, ou seja, a expressão 1, e o intervalo de tempo, expressão 2. Isto é, a velocidade de escala média, que eu vou representar pelo V subíndice M, é igual ao ΔS sobre o ΔT. Só que quem é ΔS? É a expressão 1. ΔS é quem? Posição final menos posição inicial. Então, nós vamos substituir essa expressão lá. Então, ΔS é S final menos S inicial. E quem é o ΔT? A expressão 2. Tempo final menos tempo inicial. Está aqui. Substituir o ΔS por isso e o ΔT por isso aqui. Então, aqui nós já temos a fórmula da velocidade escalar média, expressão número 3. E veja, a velocidade ela pode ser positiva ou negativa. Vocês concordam? Vamos pegar esse exemplo aqui, desse outro lado. Imagine que você adotou esse sentido aqui como sendo positivo. Se o vagão ele se desloca para cá, então ele está se deslocando no sentido positivo. O que é que vai acontecer com a velocidade? Nós podemos dizer que a velocidade ela é positiva, porque o movimento dele é no sentido positivo. Mas imagine que esse cabra aqui ele engata ré e ele vai voltando. Então, nessa outra situação, já que você adotou esse sentido aqui como sendo positivo e ele está se movendo para cá, nós podemos dizer que a velocidade, nesse caso, ela é negativa. Então, nós podemos classificar o movimento
a depender do sinal da velocidade. Se a velocidade ela é positiva, nós temos um movimento chamado progressivo. Se a velocidade ela for negativa, nós temos um movimento chamado retrógrado. Por fim, a unidade utilizada para a velocidade no SI, vocês já devem desconfiar qual é. No SI vai ser o quê? Isso mesmo, metro por segundo. Mas, claro, nós temos outras unidades que são bastante utilizadas no nosso dia a dia, como quilômetros por hora, né? Que é a mais comum, a que nós mais utilizamos. Bom, aqui nós falamos da velocidade escala média, certo? Aqui nós vamos falar agora da velocidade escalar instantânea, né? E qual é a diferença, Alisson? Essa velocidade escalar instantânea aqui, ela é o valor da velocidade indicado naquele exato instante, naquele exato momento em que o velocímetro do carro, né, ou de algum veículo, está fornecendo, onde aquele velocímetro ali ele indica exatamente a velocidade em cada instante de tempo, certo? Enquanto que aqui é a velocidade média para um determinado deslocamento, certo? Pelo próprio nome, né, já dá para você ter uma ideia. Velocidade escalar instantânea, é naquele instante, naquele exato momento. E aí, por fim, eu vou deixar aqui 2 exercícios para vocês. Um carro faz um percurso de 80 km entre Aracaju e Moita Bonita, em um intervalo de tempo de 2 horas. Determine a velocidade escala média. Isso aqui é fácil, né? Você vai utilizar qual a expressão? A expressão 3. Chegando em Moita Bonita, o carro é até Canidé, que fica a 130 km de distância, né? E ele mantém a mesma velocidade escala média da questão anterior, ou seja, da questão 1. Calcula o tempo gasto nesse percurso. Então agora você vai calcular o tempo e não mais a velocidade, porque a velocidade você já tem, que você encontrou nessa questão 1, certo? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou da aula, dá continuidade, já vai para o vídeo 4. Se você não entendeu, assista ele novamente com calma. Deixa sua dúvida, sua pergunta aí nos comentários. Forte abraço, fique com Deus, tamo junto.